E o questionamento que nós fazemos então é: qual é o terceiro mandamento? Lembrando lá de Êxodo, né? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7. Então, da mesma forma que nós fizemos ontem, né? Nós veremos que nos mandamentos existem deveres, responsabilidades, obrigações que são requeridas de nós e pecados ou proibições que cada mandamento vai nos orientar. E o terceiro mandamento é a mesma coisa. Nós vimos também que os nossos símbolos de fé são como se fossem muretas de contenção, guarda-reios, que nos impedem a nos desviarmos da correta interpretação da palavra. Tem um jargão teológico que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E é mesmo. Se você pegar um texto, tirá-lo do seu contexto, como um pretexto para defender suas ideias, você vai ajudar a arrumar a argumentação na Bíblia para tudo quanto é ideia maluca. Porque sem o escrutínio da própria Escritura, ela é um livro extremamente perigoso, né? Nas mãos daqueles que não têm o santo temor do Senhor. Então vamos para essa primeira parte, que são as exigências, ou aquilo que o mandamento requer que você faça. O que o terceiro mandamento exige da sua postura? Primeiro ponto: que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, sejam santa e reverentemente usados. Essa é a principal responsabilidade. Aquele respeito, o santo temor do Senhor deve ser indissociável, inseparável de quando você proclamar, quando você falar, recitar, cantar o nome do Senhor. Tanto de Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, Deus, quanto das três pessoas, ou seja, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. O fato de não estar se referindo ao Deus Pai não minimiza a sua responsabilidade de ter zelo, ter uma postura de temor ao usar os nomes do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, você deve usar de forma responsável, com temor, de forma reverente, os títulos, que é a primeira frase lá fala isso. Como assim os títulos? Então, o título de Elohim, que nós vemos aqui, Yahvé, El Shaddai, todos esses são títulos que são dados a Deus no Antigo Testamento, e é uma conjunção de palavras no hebraico que tem os seus significados, né? Elohim, Criador, Yahvé, eu sou, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Não apenas para com Deus Pai, mas também com o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, Messias, Cristo, Príncipe da Paz. São todos títulos dados a Jesus que, quando você for usar, tem que usar com temor, com responsabilidade, com esta reverência que são dignos. E o Santo Espírito do Senhor, o Espírito Santo, Consolador, né? Então, todos esses nomes de Deus, seus títulos, demandam a nossa reverência na utilização dele. Da mesma forma, os atributos que Deus tem. Então, nosso Deus é um Deus rico em atributos. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é triplamente santo, ele é justo, ele é amor, ele é longânimo. Vários atributos que Deus tem que devem ser tratados por nós com responsabilidade. Da mesma forma, atributos do Senhor Jesus, ou ofícios de Jesus: sacerdote, profeta, rei, o sacerdote, o Cordeiro de Deus. Né? Quando usarmos estas palavras, esses termos, temos que usá-los de forma reverente. Os usos dessas expressões devem trazer sempre à memória, nossa memória, a reverência da qual o nosso Senhor Deus é digno. Devemos tratar com responsabilidade, não só ao falarmos, mas também em nossos pensamentos e meditações, nos esforçarmos para, ao pensarmos no Senhor, sempre fazermos de forma reverente, respeito e reverência para com o nome dEle e nas nossas mentes, nossos corações, tanto verbalmente quanto em escritos. Devemos estar atentos para aquelas nossas palavras que são efetivamente
faladas de forma audível, numa conversa, no pé do ouvido, quando você conversa com alguém, como também com as nossas palavras escritas. É uma desgrama o que tem acontecido nas nossas redes sociais. O nome de Deus tem sido vilipendiado, difamado, caluniado por crentes, porque o estão usando sem reverência. Não é ímpio só que usa indevidamente o nome de Deus, não. O crente que começa a compartilhar piadinha com o nome do Senhor Jesus, que faz gracejo com quem vai para o inferno, que todas essas formas de tratar, aquele que usa esse nome de uma forma impensada e já compartilha uma mensagem, né, e já faz as colocações em cima de uma postura que um irmão de uma outra denominação tem, e você faz gracejos, piadas, ridicularizações. Então a nossa postura sempre deve ser uma afirmação da fé, um comportamento conveniente para a glória de Deus, para o nosso próprio bem e para o bem do nosso próximo. Todas as coisas que fizermos, lembra do fim principal do homem? Glorificar a Deus, louvá-lo para sempre. Nas suas palavras também tem que ser assim, especialmente quando nessas palavras, sejam elas faladas, sejam elas digitadas, o nome de Deus seja mencionado. Você tem que lembrar que a sua responsabilidade é buscar a glorificação do nome dele em toda e qualquer situação. A oração que deve estar em nossas mentes sempre deve ser do Salmo 19, 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Se você baixar a guarda, se você ficar distraído, se você não tiver essa postura de zelo, de atenção e da responsabilidade, você vai compartilhar coisas indevidas. Você vai fazer comentários indevidos no WhatsApp, no Facebook. Você vai conversar conversa fiada, difamando a fé de alguém ou a posição litúrgica de alguém, de uma forma que o nome de Deus vai ser envolvido e não vai ser glorificado, e você estará quebrando o terceiro mandamento ao tomar qualquer dessas posturas. Se não for edificante a sua palavra, edificante de fato, o irmão tem um entendimento equivocado do que vimos agora há pouco do culto público solene. Se você não for no irmão, fala assim, querido, vamos juntos aqui na palavra de Deus, ver o que temos à luz das Escrituras. Vamos ver uma passagem de João, capítulo 4, em que ele conversa com uma mulher samaritana. Olha só que interessante, você ir ter com o irmão para confrontá-lo ou para tentar instruí-lo, você ficar falando mal desse irmão, fazendo gracinha, piadinha na internet, ou divulgando nos seus grupos maledicência contra esse irmão, você quebra o terceiro mandamento. Está envolvendo uma prática litúrgica, uma prática de um preceito religioso, né, de uma ordenança que Deus nos dá de adorá-lo, de cultuá-lo, e você fazendo brincadeiras, ou você tratando de uma forma jocosa, algo que é tão grave, que Deus fulminou 2 sacerdotes dele por uma conduta indevida. Então, isso aí tem que estar nas nossas mentes. Essas são as requisições. Isso é o que é requerido, que você é demandado no mandamento, no terceiro mandamento, que você faça, que você tenha esta ação preventiva de guardar-se, de ter temor, de usar com responsabilidade, com reverência e sempre buscando a glória de Deus. Isso é requerido de você. E sempre, então, como vimos, no mandamento tem os preceitos, as determinações e as proibições. Então, a pergunta 113 do Catecismo Maior questiona: quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Não usar o nome de Deus como nos é requerido, isso é proibido. Então você não deve descumprir o que falamos anteriormente, ou seja, desobedecer aqueles preceitos, né, aqueles que foram determinados, isso é óbvio. O abuso no nome dele por uma menção ignorante, vã ou irreverente. Abusar do nome de Deus por menções vãs, ignorantes ou irreverentes. O abuso do nome dele por uma menção profana, supersticiosa ou ímpia. Você falar de Deus igual os ímpios falam, aquelas pessoas que não são crentes falam. Você falar a menção do nome de Deus como se ele fosse te dar sorte. Enquanto os ímpios batem na madeira 3 vezes, né? Você fica falando do nome de Deus à torta e à direita como se fosse te blindar ou te dar sorte. Uma forma supersticiosa mesmo.
Você abusar do nome de Deus através da blasfêmia. Atribuir a Deus coisas que não são responsabilidade dele, culpar a Deus pelo seu pecado, por exemplo, né? Arguir com Deus por causa de uma tribulação, de uma provação, chamando a atenção e ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. A difamação ou falar mal de Deus resume essa blasfêmia que a gente está colocando. Vejamos a passagem que Isaías profetiza a queda de Senaqueribe, o rei que estava se aproximando de Israel, da Síria, que ia fazer um cerco, né? Ia tomar. Ele blasfema contra Deus por intermédio de um enviado dele. Abra lá, por favor, em 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis 19, é uma passagem interessante. Os versos de 20, 22 e o verso 28. 20, 22 e 28. Então, estava tendo um cerco, a Síria estava na iminência, né, de combater Jerusalém. O rei da Síria, Senaqueribe, manda um enviado, Rabsaque, e esse cara tripudia do nome de Deus, faz realmente, escarnece mesmo, ridiculariza mesmo, o compara com os nomes dos deuses das outras terras, que a Síria já tinha acabado com elas, e desafia, ridiculariza. O versículo 20, então, menciona assim, 2 Reis 19, 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor. Ezequias, então, é o rei de Jerusalém, é o rei de Israel, de Judá, perdão, que estava super entristecido e abatido com essa provocação. Aí Isaías manda dizer: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Então o rei clamou a Deus, falando: poxa, Senhor, o seu nome vai ficar sendo ridicularizado? Aí o profeta vai ao rei e fala assim: vai não, Deus ouviu sua oração. Versículo 22. A quem afrontaste? Deus agora está falando com o rei, né, da Síria. De quem blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o santo de Israel. Versículo 28. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu aos teus meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio na tua boca, te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então Deus fala com o rei: ó, não vai ficar assim não, você vai pagar por isso que você está fazendo, e essa afronta, mostrando o zelo que Deus tinha para com o seu nome. Ainda falando então, queridos, dos pecados que são proibidos no terceiro mandamento: perjúrio, toda a abominação, juramento e votos ímpios, tudo que você faz de uma forma associada a ímpios, tanto o falso juramento, você afirmando, asseverando inverdades, quanto fazer um voto ou uma promessa acerca de algo que contrarie os preceitos de Deus. Juramento é quando eu confirmo alguma coisa que eu testemunhei, confirmo alguma coisa que eu vi, confirmo alguma coisa que eu disse e chamo a Deus por testemunha. Isso é estar jurando, juramento. Okay? Voto. Você faz uma promessa a Deus e chama a igreja por testemunha, ou alguns circunstantes por testemunha. Isso é um voto. Então, o que é que o terceiro mandamento nos proíbe? Você não viu quem roubou a casa do Diego, você não viu. E você vai diante do juiz, aí ele jura dizer a verdade, somente a verdade, não há mais verdade, você juro. Você viu quem entrou na casa dele? Eu vi. Não viu nada. Você está jurando falsamente, quebra o terceiro mandamento, ok? Ou você ser chamado para testemunho de alguma coisa que você não presenciou, e você falar que você presenciou, está jurando de forma errada. E você fazer um voto em cima daquilo que contraria a palavra de Deus, quebra também o terceiro mandamento. Como assim, César? Vamos ajudar a igreja. Eu estou ajudando a igreja todo dia, né? Senhor, eu vou fazer um voto de dar 50% da economia que eu vou fazer no imposto de renda, se o Senhor me abençoar e eu não for pego sonegando imposto de renda. Olha que voto maluco. Não, mas eu estou ajudando a igreja, estou ajudando a obra do Senhor. Tá nada, você é safado, você está querendo chamar Deus por cúmplice de roubo.
É esse o voto que você está fazendo. Ô Senhor, abençoa que a fiscalização não pegue aqui na minha empresa. Que isso? Eu faço isso, eu faço aquilo. Não, fazer votos em que o pressuposto do voto é uma quebra de um preceito de Deus, isso é voto do demônio. Isso não agrada a Deus e quebra tomar o nome de Deus em vão. A violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos. Olha só o Salmo 24, por favor. Versículos 3 e 4. Aqui o salmista está ressaltando atributos ou características louváveis nos servos de Deus, que são segundo o coração de Deus. Salmo 24, os versos 3 e 4. O salmista diz: quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então a sua palavra, querido, será crível, será sim, sim, não, não. Aquilo que você não tem certeza, que você não testemunhou, você não vai fazer afirmações levianas. Então, igual eu já te expliquei anteriormente, o juramento, você chama a Deus por testemunha para alguma afirmação, confirmação ou testemunho, e nos votos você faz uma promessa diante de Deus e chama a igreja por testemunha. Tem um voto e um juramento que, infelizmente, são quebrados com uma certa regularidade na nossa denominação. Não sei se os irmãos sabem. Para você se tornar um oficial da igreja presbiteriana, nós temos 2 ofícios, diaconato, presbiterato. Presbíteros existem presbíteros regentes e presbíteros docentes. Diáconos são diáconos mesmo. Quando um homem é chamado a esses ofícios, é examinado pelo conselho, ele faz um voto e um juramento concomitantes de que ele chama a Deus por testemunha de que ele crê na palavra de Deus, como confessado no símbolo de fé de Westminster. E ele jura, e ele faz um voto de que ele não vai ensinar contrariamente esse símbolo de fé. E eu fiz isso, eu quebrei os 2, eu jurei dolosamente, eu fiz um voto leviano, porque quando eu fui ordenado presbítero, eu sequer tinha estudado, eu li muito en passant, muito rapidinho, e eu fui conhecer culto público, 2 anos já de presbiterato, eu fui conhecer Dia do Senhor no primeiro para o 2º ano de presbiterato, várias coisas que eu nunca tinha estudado, e eu fiz os votos, e eu fiz o juramento diante de Deus. Então, assim, de uma forma leviana, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo voto, o que eu estava jurando. Aí tem irmão que fala: não, César, é só você cruzar os dedinhos. Aí ainda está quebrando o 3º mandamento de uma forma tripla. Jurou em vão, fez voto em vão e está fazendo gracinha com o nome de Deus, né? Fazendo piadinha. Os caras falam isso, gente. Líderes, oficiais. Não, senhor. Eu falei: irmão, nos nossos símbolos de fé, esse assunto é claro, essa doutrina é clara. Não, eu cruzei meus dedos. O temor de Deus passando longe, né? Então, futuros oficiais, saibam que vocês vão fazer votos e juramentos. Oficiais atuais, se você não estudou, corre atrás do tempo, vai estudar. São também pecados proibidos no 3º mandamento a má aplicação dos decretos, providências de Deus, a má interpretação ou a má aplicação, qualquer perversão da palavra ou qualquer parte dela. Essa é uma passagem que eu achei muito interessante, estava conversando com os meus filhos hoje, no carro. Quando nós tratamos com desleixo, desprezo ou menosprezando a criação de Deus, eu estou quebrando o 3º mandamento. Por quê, pai? Porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e todos eles dão testemunho da existência de um Deus. É a revelação geral. Esta é a revelação especial. A revelação geral, a criação, revela o nome de Deus. É insuficiente para salvar, é suficiente para condenar. E quando eu trato essa criação de uma forma avacalhada, sem qualquer responsabilidade, eu estou quebrando o 3º mandamento. É a primeira parte dessa afirmação do nosso símbolo de fé. A segunda parte é mais específica, em você pegar qualquer parte das Escrituras e fazer extrapolações, exegeses, interpretações erradas. É o exemplo, eu pegar a narrativa de um texto histórico
e querer aplicar essa narrativa do texto histórico como sendo um preceito ou uma ordenança de Deus. Quando eu pego, na palavra de Deus nós temos vários estilos literários, tá? A palavra de Deus, a Bíblia, é um conjunto de livros. Eu tenho Gênesis, que é um livro histórico. Eu tenho Salmos, que é um livro poético. Eu tenho Provérbios, que é um livro sapiencial, de sabedoria. Eu tenho Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Eu tenho cartas, epístolas. Eu tenho um livro apocalíptico de revelações do passado, do presente e do futuro, que é Apocalipse. Ah, você não sabia? Passado, presente e futuro. Então eu tenho vários estilos literários. A responsabilidade dos estudiosos, dos que têm dom de mestre, dos líderes da igreja, é conhecer esses estilos e interpretar adequadamente esses estilos. Por quê? Se eu pego esse livro histórico e começo a querer usar narrativas históricas como preceito, como ordenança de Deus, eu vou ter afirmativas assim: Davi venceu Golias, logo eu vou derrubar qualquer valentão, independente do tamanho do cidadão ou das habilidades marciais. Está errado, meu irmão. Só porque Davi venceu o gigante, você não vai sair dando pancada na cabeça de qualquer grandão, não. Fica esperto. Senão você vai até quebrar o sexto mandamento, vai botar sua vida em risco, né? Jesus e os discípulos operavam sinais, prodígios, maravilhas e curas. Logo, eu não aceitarei enfermidade na minha vida ou na vida de qualquer querido meu. Você não pode fazer isso. É uma narrativa de eventos que aconteceram num momento singular da história da redenção, que não tem obrigação de ficar se repetindo indefinidamente. Esse é um dos motivos para nós usarmos os nossos guarda-reios, as nossas muretas, os símbolos de fé que nos levam a interpretar a Bíblia segundo a própria Bíblia, ok? Nós somos proibidos também da má aplicação da palavra, fazendo zombarias profanas. Seriam aquelas as piadinhas com os personagens e as passagens bíblicas. Isso é muito frequente, queridos. Nós achamos que por não ser uma piada que envolve Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu posso fazer a piada com Moisés, com Davi, com qualquer personagem bíblico. Eu não posso fazer isso. Eles integram a história revelacional. Eles integram as narrativas bíblicas. Sempre que eu for tratar, eu tenho que tratar com respeito. Eu tenho que tratar com zelo. Eu não posso fazer isso de uma forma de gracejo. Tem um comentarista do nosso Catecismo Maior, que é o Gerhard Durvos. Ele comenta da seguinte forma: é verdade que na Bíblia o humor está presente. O humor não é errado. Não é errado apontá-lo ou deleitar-se com ele, conforme a narrativa bíblica. Nós vemos Elias fazendo gracejos com os profetas de Baal. Só que Elias, gente, era um profeta de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, que tinha autoridade para isso. Mas, vós continuam, usar a Bíblia para escárnio mundano é algo muito diferente de apreciar o humor que há na Bíblia. O que é errado é usar a palavra de Deus como alvo ridículo, de sorte que a revelação de Deus seja depreciada ou seja considerada com desdém. Então são coisas distintas. Eu achei importante colocar esse comentário do Voz. Que é o abuso das Escrituras sem usá-lo com a reverência devida, sem usá-lo com a responsabilidade devida. Onde é que eu parei ali? Ok, está no primeiro. A má aplicação da palavra, igual vimos ontem também, para questões curiosas que não têm proveito, as vãs contendas, também quebram o terceiro mandamento no sentido de que a gente sempre vai acabar citando, mencionando, ou falando do nome de Deus, ou de algum preceito de Deus, de uma forma que não tem o objetivo da glória de Deus. O objetivo dessa disputa que você está tendo é simplesmente se fazer prevalecer, é mostrar que você tem alguma eloquência, e o seu objetivo deixa de ser glorificar o nome do Senhor. É a questão que eu falei, né? Deus criou o homem e mulher. Criou o homem primeiro, a mulher veio da costela. E Adão, tinha umbigo ou não tinha? Gente, não dá, eu não posso ficar avançando nesse tipo de debate. Não há lógica nisso, não há glorificação do nome de Deus. Não adianta nada e não acrescenta nada na nossa salvação, na nossa caminhada da fé. E finalizando então, os pecados que são proibidos
no terceiro mandamento, nós temos a má aplicação da palavra na doutrina, na defesa de doutrinas falsas, né? Ontem a gente viu que é um perigo eu pegar um texto, retirando-o do seu contexto. Eu falei aquele, tudo posso naquele que me fortalece, que é esse de Filipenses 4, versículo 13. E com base nesse texto, eu saí fazendo afirmações da teologia da prosperidade. Com base nesse texto, eu defender que é só você querer, que você vai ter tudo que você quiser, do jeito que você quiser, conforme os desejos da sua mente, das suas paixões, do seu coração. Isso é uma falsa doutrina. E eu posso usar um texto bíblico para defender essa falsa doutrina. E se usam textos erradamente para defender a maioria das falsas doutrinas, cabe a nós, como os crentes de Bereia, examinar as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. O abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sobre o nome de Deus para encantamentos, concupiscências ou práticas pecaminosas. Então, igual eu falei anteriormente, Deus nos deu a Bíblia, que é a revelação especial, mas Ele também nos deu a revelação geral, que é a sua criação. E eu tenho a responsabilidade de tratar esta revelação geral com respeito, lembrando que ela fala do nome de Deus. A defesa da religião por hipocrisia, para fins sinistros, envergonhar-se da religião ou ser uma vergonha para a religião por meio de uma conduta inconveniente, imprudente ou infrutífera, que é a apostasia. Nós vemos com muita infelicidade vários políticos hoje em dia que se dizem crentes, né? E eles falam, eu sou crente, sou da igreja tal, e você olha, até no próprio testemunho desse cidadão numa rede social, as mazelas que são a vida dele, de relacionamento pessoal, de relacionamento familiar, de testemunho de práticas que não são convenientes, de palavras torpes, palavras impensadas, palavras ofensivas, palavras caluniosas, gracejos com o nome de Deus. Isso é muito comum. Personalidades do futebol, personalidades atletas. Eu sou crente, e já teve trocentas namoradas, tem relacionamento sexual com namorada, e aquela promiscuidade, e fala que ele é crente. Todos estão quebrando o terceiro mandamento, porque pegam um termo, sou cristão, eu tenho a Cristo como Senhor e Salvador. O nome de Cristo passa a estar estampado na cabeça daquele cidadão. A mídia, a sociedade, o verá como o embaixador de Cristo. E ele, nesse comportamento devasso, profano, vilipendia, degrine o nome de Cristo, quebra o terceiro mandamento. E outra menção que é feita aí é a questão dos líderes religiosos. A IPB, de 4 em 4 anos, não tão frequente assim, não é todo o Supremo Concílio, sempre tem algumas igrejas que os irmãos mandam documentos questionando. Igreja tal pode ser considerada como uma sinagoga de Satanás? São as igrejas que não mais aplicam disciplina, que não tem pregação, que não tem qualquer critério no culto, e que acontecem, e você, para ser salvo, você tem que ser um consorciado da igreja, aí é uma festa. E nós vimos várias seitas, passamos a chamá-las então de seitas, que entram num rol lá de que, se esse cidadão vem dessa igreja e quiser entrar aqui na igreja de Paba, ele tem que fazer catecúmenos ou uma classe de doutrinas fundamentais, ser examinado, recebido por batismo público e profissão de fé, dependendo da igreja que ele veio. Porque ele não veio de uma igreja cristã. Ele estava vilipendiando o nome de Cristo antes. A liderança desse cara estava vilipendiando com força. Nós vemos coisas terríveis, igual na década nos meados dos anos 80, em 1979, teve um grande líder americano que levou mais de 900 pessoas a morrerem, ou por suicídio, ou por assassinato. Ali, é uma foto que tem centenas e centenas de pessoas, todas mortas. Tomaram um copinho de veneno, todo mundo junto, para ir para o céu. Era o líder, fundador lá do Tempo Popular. Ele fundou uma comuna, com os princípios comunistas, né? Mas era uma seita, e numa cidadezinha dos Estados Unidos. Aqui está a foto da igreja, e aqui os cadáveres em volta da igreja. Mais de 900 pessoas. Aqueles que não tiveram coragem de tomar, haviam os líderes da igreja que já estavam apostos, e a pessoa demorou um pouquinho para tomar, eles atiravam. Aí matou todo mundo, os líderes se mataram também. Então assim, olha o que isso fez com o nome de Cristo, porque na mídia americana saiu a igreja cristã do Jim Jones,
A igreja cristã do Jim Jones e o nome de Cristo sendo vilipendiado, né? E vamos concluir então esse terceiro mandamento, porque ele faz uma advertência para a gente, né? Muitas vezes é um mandamento que a gente fala assim, nome de Deus, não tem problema não, gente, pode. E é uma advertência interessante no nosso símbolo de fé, na pergunta 114, que diz assim: quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? Razões anexas, queridos, são afirmações, são promessas que Deus faz, associadas a alguns mandamentos, a alguns preceitos, que lhes dão gravidade, que lhes dão maior força. Deus chama a atenção para alguns mandamentos, outros ele não faz isso, mas alguns ele reforça ainda mais. E as razões anexas ao terceiro mandamento estão contidas nas palavras: o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O que significa isso, César? O Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão? Ele estará tão longe de absorver e poupar os transgressores deste mandamento, que não os deixará escapar do seu juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. Você vai contar nos dedos de uma das mãos as igrejas no Brasil que disciplinaram algum membro por quebra do terceiro mandamento. Disciplina eclesiástica por quebra do terceiro mandamento. Não se disciplina por esse motivo. A liderança da igreja está fazendo vistas grossas. Deixa passar. Se a menina aparece grávida, barriguda e é solteira, aí tem disciplina eclesiástica. Se o nome de Deus é ridicularizado, vilipendiado, compartilhado, Facebook, WhatsApp, passa para a igreja inteira a piadinha. Não se trata. Mas de Deus a gente não zomba. E Deus dá esse agravo. Deus chama a atenção, dando força a esse mandamento, através dessa admoestação. Deuteronômio capítulo 28, versículos 58 e 59. Abre lá, por favor. Aqui é um vislumbrezinho, né, de mostrando como que era o zelo de Deus, como que era a gravidade que Deus tratava as suas ordenanças, os seus preceitos. E igual eu falei pela manhã mais cedo, é o mesmo Deus, tá, gente? O zelo dele, a seriedade dele, a santidade dele é a mesma, tá? Não amenizou em nada. Deuteronômio capítulo 28, os versos 5, 8 e 5, 9 diz assim: se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, escritas nesse livro, para temerdes este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, enfermidades graves e duradouras. É uma triste verdade, queridos, que na maioria das igrejas cristãs, este mandamento, e o quarto mandamento também, que vamos estudar hoje à noite, têm sido totalmente negligenciados ou colocados como coisas de menor importância, ou que ele passou corretivo na Bíblia dele, tirou o terceiro mandamento e tirou o quarto mandamento. Nome de Deus, dia do Senhor, me ajuda aí, né? Nada está mais longe da verdade, queridos, porque Deus continua sendo um Deus zeloso, que zela pelo seu nome e que zela pelo seu dia, que nós veremos. O nosso Deus era, é e sempre será santo, santo, santo. Zeloso como era lá nos primórdios e zeloso ele é nos dias de hoje. O salmista fala no Salmo 29, na segunda parte do segundo versículo: tributai ao Senhor a glória devida ao quê? O nome de Deus demanda glória. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já citamos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração, né, que nós chamamos de Pai Nosso, né? Você já parou para pensar? A primeira petição, nessa oração tem 6 petições. A primeira petição, como que Jesus abre a oração que ele nos ensinou? Mateus 6,9, ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Gente, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele vai ensinar a gente a orar, beleza?
E ele abre a oração falando dos atributos de Deus Pai. E já emenda na primeira petição: santificado seja o teu nome. Gente, Jesus, o Deus encarnado, ensina que nas primeiras coisas que tem que ter na sua oração é tratar o nome de Deus com zelo, com santa reverência. E você vai achar que não está valendo. Você pode achar que você pode usar o nome de Deus quando você queima seu dedo, quando você está torcendo para alguma coisa acontecer. Vocês estão fazendo associação, né? As frases que a gente solta. E quebra o terceiro mandamento. E quebra o terceiro mandamento. Totalmente diferente de: pai, nós vamos para a praia passear. Se o Senhor permitir, nós vamos. Aí está certo. Porque a Bíblia me diz: vocês não podem falar, sim, nós vamos, se o Senhor permitir. Ou então, queira o Senhor que isso aconteça com toda reverência, responsabilidade e o santo temor do Senhor nessas frases que a gente usa. É interessante nós vermos também uma peculiaridade no livro de Apocalipse, capítulo 15. Dá um pulinho lá, por favor. É um estudo recente, então não tem jeito, gente. Nas palestras vai aparecer tudinho. Escatologia no terceiro mandamento. Os versos 1 e o verso 4. Olha que interessante. João está tendo essa revelação, né, de Apocalipse. E ele já, na parte final da revelação, vi no céu outro sinal grande e terrível. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os anjos questionam aqui, com os 7 flagelos, os últimos: quem é louco de não tratar o seu nome com santo temor? Quem é maluco de não glorificar o seu nome? Quem não temerá o nome de Deus? Então, infelizmente, muitos só vai cair a ficha no dia do juízo, realmente, nos últimos dias. Mas que o Senhor te dê forças, me dê força, e tenha misericórdia das nossas vidas, para que Ele nos atenda quando a gente clamar a primeira petição da oração que Jesus nos ensinou. Senhor, santificado seja o teu nome nos meus lábios, nos lábios dos meus filhos. Senhor, santificado seja o nome do Senhor no meu WhatsApp. Santificado seja o nome do Senhor no meu Facebook. Santificado seja o nome do Senhor nas conversas que eu tenho. Santificado seja o nome do Senhor quando eu for impedido pelo Santo Espírito de compartilhar, de passar para frente uma piada, uma conversa, uma palavra de zombaria contra o irmão de uma outra denominação, que tem as suas diferenças para comigo, mas que foi salvo pelo sangue de Cristo, e que eu não tenho qualquer autoridade para fazer gracinha com ele, de forma alguma. E que ele possa nos fazer de uma forma alegre, né? Não com jugo nas nossas costas, mas obedecer ao terceiro mandamento, tendo responsabilidade, tendo santo temor a usar o nome do Senhor. E um abraço de novo e um bom almoço para a gente. Pastor Tunico, com a palavra.